Aqueles que eu já dei boa noite, aos demais, desejo a todos uma excelente noite e que possamos ter um bom trabalho. Espero que vocês não... assim, essa primeira parte da aula, como fica gravado, então a gente começa às 6h30 para não comprometer o segundo horário da disciplina, né, do curso, mas é para corrigir o exercício, um dos exercícios que foi para vocês. Aquilo que nós conversamos eu vou iniciar a gravação, tá? Antes que eu esqueça de novo. Então, iniciando a aula de hoje, nós vamos começar com a correção do exercício, que foi para vocês fazerem em casa. Aquilo que nós conversamos na aula passada, a gente vai estar retomando hoje, né? Então, sendo uma empresa com múltiplos produtos, claro que como é exercício, a gente vai fazer múltiplos, sendo 2, 3, pouca coisa, mas não é nada absurdo de quantidade, né? Mas que nesse exercício que a gente vai estar corrigindo, esse 5.5 do Eliseu Martins, ele já traz a visão de uma das críticas que tem o custeio por absorção, efetivamente, que é a simplificação dos critérios de rateio. Então, aqui ele já traz praticamente, né, para cada item de custo um critério de rateio específico, o que diversifica e traz valores mais próximos da realidade, né? Então, assim, qual é a importância de vocês fazerem o exercício? Tirar dúvida, né? Conseguir tirar as dúvidas, conseguir identificar onde estão os pontos de compreensão e de dificuldade, porque para a aula de hoje nós vamos estar trabalhando com o custeio por absorção por centro de custo, elevando um degrau a mais. E para a próxima aula a gente inicia a parte de escrituração contábil, né? Então, lançamentos contábeis com toda essa metodologia de custo. Ou seja, pressupõe que vocês estão entendendo a forma de cálculo, que vocês estão sabendo calcular, sabendo fazer rateio, estão sabendo tudo isso para poder fazer lançamento e fazer a escrituração. Então, por isso é muito importante essa compreensão de vocês e o entendimento do quanto isso afeta o aprendizado. E aquela, no módulo remoto, né, nessa modalidade remota, é muito rápido, muito intenso. Então, exige de vocês realmente uma dedicação e um esforço grande. E eu espero realmente que, caso tenham dúvidas, no chat do Teams eu não respondi nenhuma, ninguém me questionou nada nessa semana. Eu acho que também não mandaram e-mail para a Andréia, então, Andréia, a gente está acompanhando isso, né? Então, a turma não teve dúvida em relação à resolução. Então, eu vou, para desencargo de consciência, corrigir com todo mundo, né? Corrigir, deixar o vídeo gravado. E se tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente, tá? Então, eu desligo a minha tela e vou compartilhar meu vídeo, meu PowerPoint, tá? Isso dá para dar certo. Vocês estão vendo a correção do exercício? Sim, professora. Obrigada. Meu áudio tá baixo ou tá tranquilo? Não, eu escuto bem. Tá bom. Então, nós vamos corrigir só o exercício 5.5, porque ele é um dos mais extensos, tá? Todas as correções já estão disponível na página referente ao conteúdo dessa modalidade, desse exercício, né? Então, eu trouxe aqui como imagem, para facilitar a compreensão, o que seria o exercício, né? Então, seria uma saia. Eu coloquei a imagem de uma saia longa, plissada e assim por diante, pela quantidade de tecido que eles informam, e um vestido. Então, o exercício trata da produção de saia e da produção de vestido. Obviamente, é uma empresa de confecções, né? Então, todos esses dados foram dados. Então, a saia tem um preço de venda de R$60, o vestido de 80. Foram produzidos de saia 35 mil unidades e de vestido 29 mil unidades. E foram vendidos saia 30 mil unidades, vestido 25 mil unidades. Primeira informação que nós temos, que tem estoque, tá? Então, é um estoque de produto acabado, é isso que ele está trazendo de informação.
Os dados físicos. Quantidade de matéria-prima por unidade. Então, para a saia iriam 3 metros, para o vestido 5 metros. Tempo de mão de obra em hora homem, né? Então, 2,4 horas homem para a saia e 4 horas homem para o vestido. Área ocupada em metros quadrados, 600 metros quadrados para a saia, 400 para o vestido. O consumo de energia em quilowatt-hora, 12.000 kWh para a saia, 13.000 para o vestido. E o tempo de hora máquina, né? O tempo de máquina, 110 horas máquina para a saia, 140 para o vestido. Primeira informação que eu trago para vocês aqui, o cuidado que vocês deveriam ter, esse exercício foi copiado. Vocês viram ali que está a cópia mesmo, de uma forma até bastante rude, digamos assim, né? Bastante rudimentar. O que a gente observa? A mistura, aqui tem dados para unidade e dados para toda a produção. Como é que vocês deveriam saber? O exercício pressupõe intuição para resolver isso, porque ele não traz evidências do que é cada um. Então, quantidade de matéria-prima e mão de obra é unitário. Os demais itens é para toda a produção. Então, qual é a lógica? Quantidade de matéria-prima e mão de obra é um custo direto. Então, você vai usar por meio do custeio direto, né? Da forma de cálculo do custo direto. Então, essas informações são por unidade. Os 3 de baixo, né? Área ocupada, consumo e tempo de máquina, é critério de rateio. Então, eles já trouxeram o valor total de critério de rateio, tá? Então, mas é isso aquilo que eu falei, é intuição para vocês entenderem dessa forma. Foi dado também a estrutura básica de custos, né, de gastos, na verdade, né? Então, a matéria-prima, R$ 7,00 o metro. Mão de obra direta, R$ 6,00 a hora trabalhada. Tributos de 15%, a comissão sobre a receita líquida de 8%. Os tributos eu deixei, mas em nenhum momento a gente vai entrar em tributos nessa disciplina, tá, pessoal? O aluguel do galpão industrial, 60.000 por período. Supervisão da fábrica, né, 40.000 por período. Energia elétrica da fábrica, 30.000 por período. Depreciação, 15.000 por período. Despesa de publicidade, 120.000 por período. E despesa administrativa, 150.000 por período. Aqui é uma questão interessante também, que vale ressaltar, que nesse exercício do Eliseu Martins, aluguel, supervisão e energia e depreciação é só para a fábrica. Ele não coloca um percentual para a fábrica, um percentual para a administração. Então, isso é um elemento para facilitar realmente, né? Então, ele traz que todos esses gastos são para a fábrica, né? Tudo é custo. Então, seguindo como a gente deveria, como é orientado a resolução, né? Então, a primeira coisa, classificar os itens. Classificar os itens é para entender como você vai atuar na metodologia, na abordagem. Pessoal, eu estou com a minha tela inteira compartilhada. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem falar, tá? Porque eu não estou vendo o chat de vocês. Então, podem falar, ou se quiserem mandar pelo chat, daí eu peço para a Andrea, pedir para eu parar e fazer a pergunta, tá? Tá bom, prof. Então, a matéria-prima é um custo direto. Mão de obra direta, o nome está dizendo, é um custo direto. A parte de tributos entra como despesa. Comissão sobre a receita líquida também é uma despesa. Aluguel do galpão, um custo indireto. Supervisão de produção, custo indireto. Energia elétrica de produção, custo indireto. Depreciação das máquinas, custo indireto. Despesa de publicidade é uma despesa, despesa administrativa é uma despesa. Então, a primeira coisa é vocês entenderem essa parte de classificação. Por quê? Os custos diretos, a forma de cálculo é aquela que nós vimos, é mais simples. Quantidade vezes preço vezes consumo. Já os custos indiretos vão precisar o rateio. Então, é importante essa compreensão de vocês de como vai se fazer essa composição, tá? Então, a segunda etapa é fazer o mapa de apropriação. Então, para os custos diretos, que inclui aqui matéria-prima, vai quantidade vezes preço vezes consumo. Então, foi consumido, no caso da saia, 3 metros de tecido para cada unidade. Cada metro desse custava R$ 7,00
e foram produzidas 35 mil unidades. Por isso, quantidade, preço, volume. Isso dá um custo de matéria-prima de 735 mil para a saia e 1.015 para o vestido. Não coloquei a forma de cálculo do vestido porque a lógica é a mesma, tá? Da mesma forma, para mão de obra direta, a fórmula é a mesma, substituindo apenas os valores e a compreensão relacionada a isso, né? Então, para mão de obra direta, multiplicando quantidade, consumo e preço, dá 504 mil para a saia, 696 mil para o vestido. Significa o seguinte, pessoal, de matéria-prima, nesse período de produção, ele gastou 1.750.000 reais. Ponto. Esse 1.750.000, a nota fiscal é de 1.750.000 reais. A gestão é que precisa fazer essa alocação de quanto vai para um produto e quanto vai para o outro. É importante a gente entender isso, porque a contabilidade sempre tem a concepção da nota fiscal, né? A nota fiscal, se foi o mesmo produto, obviamente, se foi o mesmo tecido e assim por diante, é uma nota fiscal de 1.750.000. E nós precisamos fazer essa alocação, né? Para mão de obra, a mesma coisa, mão de obra mais evidente ainda, né? Que vem uma folha de pagamento de 1.200.000. Esse 1.200.000 precisaria fazer a alocação do que vai para a saia, do que vai para o vestido, em função no caso desse exercício, do tempo de hora trabalhada para cada tecido. Então, no mapa de apropriação, para o custo direto, nós já temos a informação. Por custo direto, o custo total é 1.239.000 para a saia e 1.711.000 para o vestido, totalizando 2.950.000. Ok? Terceira etapa, definir os critérios de rateio para os custos indiretos. Então, nós já havíamos classificado que esses itens eram os custos indiretos: aluguel do galpão, supervisão de produção, energia elétrica da produção e depreciação das máquinas de produção. Então, nós já havíamos classificado dessa forma. O exercício, ele não explicita, mas pressupõe também aquele entendimento de lógica que o aluno deveria ter. Ele só explicita a supervisão de produção, tá? Então, o aluguel do galpão. Aluguel, qual é a lógica do aluguel? O aluguel refere-se a uma área, então a área ocupada é o melhor critério de rateio. A supervisão de produção foi determinada pela mão de obra direta. A energia elétrica é consumo. Então, quilowatt-hora consumido é o melhor critério de rateio. E a depreciação das máquinas, como não tem o valor de máquina, o tempo de máquina é o melhor critério de rateio dentre dos que estavam apresentados, né? Então, esse critério de rateio, nesse exercício, já traz a observação que foi levantada na aula passada. Colocar tudo com um único critério de rateio, tudo como mão de obra, será que representa realmente a estrutura da empresa? Da forma, um critério de rateio para cada item de custo tem uma representação muito mais próxima da realidade, né? Então, em função, né, de como nós vamos estar utilizando, eu vou estar seguindo a ordem aqui. Primeiro aluguel, depois supervisão e assim por diante, para facilitar a sequência do exercício, tá? Então, área ocupada, consumo de energia e tempo de máquina. Como já tem os valores totais aqui, já foi colocado, mas depois eu retomo isso, tá? Então, o rateio pega o item, divide pelo total. Então, eu deixei em vermelho para vocês verem que são informações que nós estamos trabalhando, né? Então, a área ocupada, 600 e 400, somos 2, dá 1.000 metros quadrados. Então, 60% dos gastos relativos ao aluguel vai para a saia e 40% vai para o vestido. Então, o rateio é saber quantos por cento vai para cada produto. Detalhe, e eu coloquei aqui com balãozinho para quem estiver acompanhando depois, com calma e não esquecer. A mão de obra direta se usa o valor total dos custos, não o valor unitário. Então, não é 2,4 e 4 horas para o vestido. Então, a gente não soma 6,4 e faz o mesmo procedimento de baixo. Para a mão de obra direta, nós utilizamos o valor total, levando em consideração
volume e a quantidade por unidade. Então, para a mão de obra, nós calculamos na primeira parte que houve um custo de 504 mil para a saia e 696 mil para o vestido. Ou seja, o rateio é 42% para a saia, 58% para o vestido. Esse é um item que eu chamo bastante atenção de vocês, porque costuma ter bastante problema. Indução ao erro, digamos assim, né? O aluno tem uma tendência a fazer o rateio com 2,4 dividido por 6, né? Que daria 37,5%. Então, ele aloca para a saia 37,5% da mão de obra, né? Então, o custo de supervisão vai para 37,5%. E não é. É com base no volume total, no gasto total que leva em consideração volume produzido e o consumo unitário. Então, esse é um ponto que, historicamente, sempre traz bastante confusão para os alunos, tá? Então, para o aluguel do galpão, aí eu comecei a trazer aqui item a item, para vocês visualizarem o que é o rateio, né? Então, fazer um mapa de apropriação dos custos indiretos. Então, o aluguel do galpão, nós temos 60 mil de aluguel. O nosso critério de rateio diz que 60% vai para a saia, 40% vai para o vestido. Consequentemente, 36 mil para a saia, 24 mil para o vestido. Então, se vocês observarem, quando o professor, né, quando eu vou corrigindo com vocês, a lógica de resolução se torna muito fácil. Então, é muito importante vocês tentarem fazer, e terem tentado fazer, obviamente, né, para conseguir ter essa mesma lógica, né, esse mesmo acompanhamento da lógica do raciocínio, né. Então, aqui eu fiz o mesmo procedimento para todos eles, tá? A supervisão, 42% para saia, 58% para o vestido, quilowatt-hora, mesma lógica, e o tempo de máquina, mesma lógica que os critérios estão aqui nesse slide, né? Então, consumo de energia elétrica, 48% para saia, 52% para o vestido, e a depreciação, que é o tempo de máquina, 44% para saia e 56% para o vestido. Então, aqui estão as informações, os valores para cada item desse. Significa o seguinte, pessoal, que de custos indiretos, houve um gasto de 145 mil reais. Ou seja, uma fatura de aluguel, salário de supervisão, a fatura de energia elétrica e a depreciação, que aí não tem o comprovante, né? 145 mil. Essa alocação do que vai para cada um é a gestão de custos que determina. Pela abordagem, pelo rateio estabelecido, um critério de rateio para cada item, para ficar mais próximo da realidade, nos dá que 73.800 é o da saia e 71.200 do vestido. Ou seja, 73.800 reais, né, o equivalente a reais, do total dos custos indiretos, está alocado à saia. Então, isso é o que representa os custos indiretos de fabricação, ou seja, aquele que nós não temos uma identificação fácil e objetiva para a saia e para o vestido. No final, a gente junta todas as informações, né? Eu trabalhei com vocês de forma separada para ficar didático e fácil, mas nós precisamos de todas essas informações juntas. Então, o mapa de apropriação mostra que o custo total de produção é 1.312.800 para a saia e 1.782.200 para o vestido. Ou seja, eu somo o custo direto mais o custo indireto. Então, está aqui em cima para vocês poderem visualizar a definição do custo total, né? Então, foi gasto 3.095.000, um pouco para cada produto. Na sequência, né, define a letra B do exercício, pedia a definição do custo unitário. Então, a definição do custo unitário é 1.312.800 dividido pelas 35.000 unidades produzidas. Isso dá um custo de 37,51 para a saia e 61,46 para o vestido. Significa o seguinte, pessoal, custo é produção. Isso é muito importante.
Custo é produção, é o que vai para estoque, independente de quanto for vendido. Poderia não ter sido vendido nada e ter ficado o custo de 1.312.800 no estoque, tá? Então, o que define é isso. Então, ao final da produção foi 1.312.800 a produção das 35.000 unidades de saia. Isso é o valor do estoque. E aqui nós temos, né, essa resolução da resposta C e D. Então, uma demonstração de resultado, no qual nós temos a receita da saia, 30.000 unidades vendidas, vezes 60, então nós temos 1.800.000. Aqui eu coloquei o total e contributos, só para vocês entenderem, tá? Aqui, na parte de custos não afeta o tributo, né? Então, com tributo de 15%, nós temos um tributo de 570.000, dá uma receita líquida de 3.230.000. O custo do produto vendido, para cada um deles, a mesma lógica, né? Então, foi vendido 30.000 unidades de saia, a 37,51. O que o método, né? O que o custeio por absorção determina, o que a gestão de custo determina, a contabilidade de custo é como chegou a esse 37,51. Esse é o ponto central de custos, porque a indústria não é só comprar matéria-prima e aplicar uma margem de 100% em cima que está resolvido. Então, nós sabemos muito bem que muitas práticas de mercado é uma lógica, assim, que eles tiram da cabeça esse percentual mágico, né? Então, eles compram a matéria-prima e, com base na matéria-prima, aplicam 100% em cima da matéria-prima e isso é o preço de venda deles. Sem saber nada, né? Sem ter nenhuma lógica se isso é prudente ou não é prudente, se está válido ou não está válido. Aqui, o que nós observamos? Que o custo de produção é 37,51. Então, ele vendendo a 60, ele tem lucro nessa operação. É isso que o custo, que a gestão de custo precisa mostrar. Se ao vender a saia por R$60, se ele tem lucro na operação ou não, né? Então, essa é uma informação importante. Aqui demonstra que tem. Então, ele tem um lucro bruto de 674.700 e 463.500 no vestido. A diferença de uma demonstração de resultado gerencial para uma financeira. A última coluna é uma financeira, uma demonstração de resultado financeira. As primeiras aqui, as 3 primeiras, é uma gerencial, tá? Então, para vocês entenderem a lógica, porque aqui nós estamos mais interessados em saber qual o lucro de cada produto, muito mais do que saber só o lucro bruto geral, né? Se nós pegarmos o lucro de cada produto, só fazendo uma conta rápida aqui, 1, 2, 3. Nós vamos ver que a saia tem uma margem de lucro de 37,48. Ou seja, se eu pego os 674 e divido por 1.800.000, eu tenho uma margem de lucro de 37%, 37,5%. Já o vestido, eu tenho uma margem de lucro de 23%. Ou seja, quando eu vou tomar uma decisão, eu levo em consideração essa informação. A saia me dá uma margem de lucro muito maior. Por isso eu estou vendendo mais saias, porque me compensa vender mais saias. Então, eu tenho um retorno maior dessa saia. A gestão de custos vai mostrar isso. Quanto que me traz de retorno essa saia? Quanto me traz de retorno o vestido? Assim como pode ter produtos com esse lucro bruto negativo, com uma margem negativa, ou seja, o produto traz prejuízo. Mas é importante, nem todo prejuízo significa exclusão do produto na linha de produção, né? Às vezes ele é chamariz. Então, é sempre estratégico a decisão de manter ou tirar um produto, né? Com isso, nós seguimos a sequência da demonstração de resultado, né? Então, a informação de custo e lucro bruto vai só para os produtos até o lucro bruto. As despesas operacionais, vendas, administração e assim por diante, não são, segundo a contabilidade de custos, tá?
não são rateadas aos produtos. Por que eu estou ressaltando segundo a contabilidade de custos? Porque para uma gestão da empresa, ela pode, um processo gerencial, ela pode fazer esse rateio, mas não é permitido para demonstrações financeiras, é só um processo gerencial. Por isso que as despesas vêm somente na coluna do total, não aparece alocada a cada produto. Então, 120 mil para venda e publicidade, comissão de vendas sobre a receita líquida, se não considerar o tributo, 304 mil, porque desde o início eu falei que a gente não ia levar em consideração o tributo. Para quem considerou o tributo, 258.400, porque é 8% sobre 3.230. Isso nos dá um resultado operacional de 564.200 para sem tributo e 39.800 com tributo, né? 15% de tributo nesse processo. 15% não está fora, né, pessoal? Então, a última resposta, né, a última alternativa, a letra E, é o estoque de produto acabado. 1.312.850 para a saia, 1.782 para o vestido. Custo do produto vendido, 1.125.300 para a saia, que dá um estoque final de 187.550. Ou seja, a última linha era a informação que iria aparecer no balanço patrimonial no ativo da empresa, no ativo circulante, na coluna estoque de produto acabado. Então, todo o processo que nós fizemos nesse exercício é para conseguir identificar esse valor. Qual é o estoque de produto acabado para cada produto, na verdade, né? E é isso, a correção do exercício. Dúvidas, pessoal, em relação ao exercício? Aqueles que fizeram, foi tranquilo? Conseguiram resolver? Ok. Eu errei de partida lá, o rateio do supervisor. Da mão de obra, você usou o 2.4? Eu usei o 2.4. Exatamente, deu 37,5 e 62,5. Exatamente quando a prof falou. Esse é bastante comum. Muitos alunos criticam de a gente usar o exercício em períodos anteriores, mas é que a gente já acostuma com o erro que o aluno vai tomar, né, o caminho que o aluno vai tomar, e fica mais fácil para a gente fazer os comentários de correção. Então, por isso que os exercícios, né, infelizmente, quem reprova na disciplina acaba repetindo o exercício, mas aprende, pelo menos, porque se reprovou porque não aprendeu na primeira vez. Mas é em função disso, assim, porque é usual eles usarem 2,4 de 4. E daí para frente... Errou tudo. Bagunça tudo. Uhum. Mas entendeu a lógica? Sim, entendi. E o mais importante, entendeu por que se usa o total e não o unitário? Faz muito mais sentido. Agora, eu raciocinando, é claro, é pelo volume de produção, né? E não pelo hora, né? Que bom. Ok? Professora, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com um pouco de dúvida também nessa questão do rateio do supervisor ali. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso, só aplicado nesse exercício ali mesmo? Então, o que acontece? Nesse exercício, a informação dada para o custo unitário, né, ele traz informação por unidade. Então, para a saia, como vocês têm a informação ali, o exercício também, tá? Então, a saia, o tempo de mão de obra é 2,4 por unidade. Por quê? Por que eu sei que é por unidade, tá? Primeira informação é isso. Por que eu sei que é por unidade? Porque ninguém fabrica 35 mil saias em 2 horas, né? Então, ninguém fabrica 35 mil saias em 2 horas. Então, eu sei que para fabricar uma saia vai levar 2 horas e 40 minutos, ou 2,4 horas. Esse valor é consumo unitário. Por que eu não uso esse valor unitário para o rateio? Porque eu produzi 35 mil unidades de saia e 29 mil unidades de vestido. Ou seja, eles não tiveram o mesmo volume de produção. Então, do meu funcionário que estava ali, porque a minha folha de pagamento
é 1.200.000. Então, a minha folha de pagamento é 1.200.000, ponto. Né? Então, esse meu funcionário, ele não ficou o mesmo tempo para a saia e para o vestido. Por isso que eu uso o volume total, levando em consideração quanto foi produzido por cada item, para que consiga amortecer isso, porque a folha de pagamento vai ser 1.200.000. Então, assim, a lógica relacionada a isso, na supervisão, é em função desse critério. Porque, assim, eu produzi mais, por mais que a saia consoma menos hora do meu funcionário, mas ele ficou mais tempo porque ele ficou produzindo muito mais unidades, né? Então, ele ficou consumindo mais tempo do que ele tinha disponível, porque ele produziu 6.000 unidades a mais. Então, é por isso que se leva em consideração o volume total, e não unitário, né? Respondi? Certo, prof, acho que ficou um pouco mais claro agora. Obrigado. Ainda, Alexandre, ainda nesse rateio, se pegar pelo custo da mão de obra, também vai sair a mesma coisa, né? Sim. Porque daí já sai, como tem um fator custo que é igual para os dois lados, então ele sai o mesmo rateio, né? Exatamente. Que não significa que o custo de mão de obra tenha que ser igual para os dois lados, né? Então, aqui o exercício traz umas simplificações, né? Vocês sabem que você pode calcular isso por linha de produção e cada linha pode ter um custo diferente de mão de obra, em função da especialidade e assim por diante, né? Então, na prática, tem muitas mais variáveis, só que se a gente traz tudo para o exercício, a gente não aprende o essencial. Claro que quando você for para o mercado, você vai identificar que esse valor de R$ 7 a hora não é tão linear assim. É R$ 7 no geral, mas pode ter custo de mão de obra diferente por funcionário, por linha de produção, por especialidade e assim por diante. Então, tem muitas diferenças. Eu me lembrei do que a Andréia comentou aula passada de fábrica de bolacha. Não do que ela falou, mas só me lembrei. Aquelas bolachas artesanais feitas pelos alemães e poloneses, que eles são todos trabalhados com aqueles doces em cima, tudo feito à mão. Será que quem recebe o salário para fazer todo esse trabalho artesanal, desenhando e assim por diante, é o mesmo daquele que coloca a farinha dentro do tonel lá para fazer a massa do biscoito, né? Ou da bolacha, sei lá como é que chama. Então, assim, às vezes, mesmo mão de obra direta pode ter diferença de valores. Mas isso só vai descobrir quando for para o mercado, né? Isso você só vai descobrir quando estiver lá no chão de fábrica, estudando a realidade de cada um. O que é muito legal, né? Porque, assim, diferente de outras experiências, né? Custo difícil, você tem a lógica, você desenvolve a lógica de raciocínio, mas cada caso é um desafio para você ali na frente, né? Você não sabe o que vai encontrar, quais são as diferenças, quais são as similaridades, né, em relação às suas experiências passadas. Então, assim, você sabe o roteiro, mas a realidade é bem diferente, né? É diferente de um escritório de contabilidade, que você vai debitar e creditar sempre a mesma conta, né? Então, quando você chegar na fase de lançamento, aí é igual sempre. Mas essa fase de chegar à composição desses valores, porque vocês estão vendo que a dificuldade, né, o ponto diferente da contabilidade de custo para aquilo que vocês viram o ano passado, está na chegar ao valor do produto. Porque até então, a compra aplica, né? O que compra dá baixa no estoque. Aqui não. Vocês precisam construir o valor do produto. E isso é o que eu acho mais legal, né? Outras dúvidas, pessoal? Eu estou parando a gravação, tá? Para daí a gente ir para o próximo conteúdo.
Deixa eu só salvar para não ter problema. André, eu vou pedir para você, quando eu conseguir compartilhar a tela ali, para você iniciar a gravação, tá? É porque eu não sei se eu consigo compartilhar direitinho ou não. Tá bom. Tá compartilhando? Sim, tá compartilhando. Que fácil. Então tá bem tranquilo. Inicie a gravação ou você Pode iniciar. Só me avisa quando iniciou, tá? Já, pronto. Tá. Então, na sequência, nós vamos trabalhar com custeio por absorção por centro de custo. Significa o seguinte, pessoal. Quando você vai para empresas de maior porte, então aí a gente começa desde o início eu falei para vocês isso. Custo serve para o cachorro-quente da esquina, até para uma Renault, para uma Bosch, para uma multinacional, do tamanho que for. Custo não é exclusivo de grande e muito menos de pequena. O que precisa? Fazer o ajuste em função da característica, do tamanho que é a empresa. Então, o que acontece? Só esqueci seu... Deixa eu só desligar minha tela aqui. Aqui. Então, o que acontece? O custeio por absorção, ele tem estruturas diferentes em função do tamanho da empresa. Ou seja, a empresa, o cachorrinho quente da esquina, aquele custeio por absorção que a gente viu até a correção do exercício de hoje é o suficiente. Então, você tem os custos diretos, o custo indireto você rateia pelo tipo de cachorro-quente, avalia o volume de cachorro-quente produzido para cada noite e faz os cálculos. Só que, quando vai crescendo a estrutura da empresa, essa simplificação não funciona direito. Porque são tantos custos indiretos que não dá para a gente colocar quanto que custa aluguel. Tá, mas você está considerando aluguel por departamento, por área, por fábrica? O que você está considerando? E aí surge o custeio por absorção para o centro de custo. Na literatura, isso aqui vai aparecer com a nomenclatura de centros de custo ou departamentalização. Se pegar o Eliseu Martins, ele usa o nome departamentalização ainda, tá? Só que, se você for para o mercado perguntar qual é o método de custeio que usa, eles vão falar custeio por absorção. Então, eu trouxe para vocês que é custeio por absorção por centro de custo, para vocês entenderem a lógica e saber que o centro de custo é o mesmo custeio por absorção, é a mesma lógica para empresas que estão crescendo, que têm departamentos, que têm vários departamentos diferentes, que uma fábrica é composta por vários departamentos ali, que esses departamentos servem, né, no custo indireto de departamentos para linhas de produção diferentes, para famílias de produtos diferentes. Então, a complexidade da empresa vai crescendo. Por isso é que não dá para... Se a gente pegar a nossa primeira aula, a gente somou custo direto mais custo indireto, chegou ao custo total de um único produto. Quem que fabrica um único produto? Não sei, pode ter alguém que fabrique. Depois, nós evoluímos para um custeio por absorção com múltiplos produtos. Agora, nós evoluímos para um custeio por absorção com múltiplos produtos e múltiplos departamentos, para conseguir entender mais facilmente a realidade das empresas. Então, na literatura aparece o nome centros de custo ou departamentalização, é a mesma coisa, tá? Qual é a lógica que a gente viu até agora? É isso aqui. Custo direto mais custos indiretos é igual ao custo de produção que vai para o estoque de produto acabado. Perfeito. Isso aqui é o que a gente viu até agora, bem simplista. Mas, o que entra o centro de custo?
O centro de custo vem a etapa anterior, né? É uma análise para somente os custos indiretos. Então, eu não estou me preocupando com o custo direto, né? Eu olho para os custos indiretos e como esses custos indiretos estão organizados em centros de custos ou departamentos, se vocês preferem. Depende muito da estrutura que vocês têm na empresa que vocês trabalham, vocês podem visualizar por departamento ou por centro de custo. Se nós pegarmos, por exemplo, um escritório de contabilidade, nós temos departamento, pelo menos na minha época, tá? Departamento pessoal, departamento fiscal, departamento de abertura de empresas, departamento contábil e, às vezes, alguma outra relacionada a isso. Então, é essa lógica de departamento que o centro de custo, né, entra na avaliação. Depois que eu acho o custo indireto a partir das relações do centro de custo, a composição é igual ao que a gente viu até agora. Eu vou somar com o custo direto para ter o custo de produção, para transferir para o estoque de produto acabado. Então, a lógica é a mesma. O que diferencia é que eu aumento a etapa de análise. E, na verdade, o que são os centros de custos? Na teoria, o centro de custo, um departamento, é a unidade mínima administrativa para contabilidade de custo, representada por homens, máquinas, que desenvolvem atividades homogêneas. Então, a lógica disso na verdade, a maioria dos centros de custos e departamentos já estão organizados, né? Então, é a similaridade de atividades. Então, departamento pessoal, todo mundo vai fazer folha de pagamento e tudo que se relaciona com isso. Departamento fiscal, todo mundo vai trabalhar com apuração de impostos, né, tributos. Departamento contábil vai fazer o registro e apuração das demonstrações financeiras. Dentro de uma fábrica, a mesma coisa, né? Um centro de custo de produção, ele vai estar fazendo algo relacionado com a produção, que vai detalhar em função da estrutura da empresa, né, estrutura da fábrica. O centro de custo pode ser de dois tipos. E aqui nós estamos pensando em fábrica, principalmente, tá, pessoal? Então, pensa agora fábrica, tá? Se alguém não visualizou ou nunca visitou uma fábrica, não conhece uma fábrica, pensa, pelo menos, visualiza dentro daquele vídeo do Fini que a gente assistiu. Porque é muito importante vocês saírem do abstrato e tentar pensar em algo mais concreto, né? Então, o centro de custo produtivo, o centro de custo direto, é aquele que está relacionado diretamente com o setor produtivo. Ou seja, aquele que está lá no chão de fábrica, né? Então, você encontra boas bases de distribuição desses centros. Se a gente pensar naquele vídeo da Fini, um centro de custo produtivo é aquela primeira etapa de fazer a massa, é a questão do almoxarifado, são elementos que são facilmente identificados no chão de fábrica. Já os centros de custos auxiliares ou de serviço, eles não se envolvem diretamente com o produto, mas eles prestam apoio a outros centros de custo. Por isso, seus custos não podem ser alocados diretamente aos produtos, né? Exemplo, um refeitório. Né? Quem trabalha em grandes empresas, e aí eu vou tomar como exemplo Renault, Volks, Bosch, e assim por diante, tem o refeitório dentro da fábrica. Então, você vai lá no refeitório e almoça lá dentro com o almoço que eles disponibilizam. Esse centro de custo refeitório é um centro de custo auxiliar. Eles prestam serviço para os outros centros de custo, inclusive os produtivos. Ou seja, o refeitório existe para fazer a comida para a mão de obra direta para o pessoal que trabalha no chão de fábrica poder comer e poder estar forte o suficiente para trabalhar. Então, isso é um centro de custo auxiliar. Manutenção, por exemplo. A manutenção não está diretamente ali no chão de fábrica, mas ele presta serviço a toda a empresa e todos os centros de custo de acordo com a demanda, né? Então, tem que trocar uma lâmpada na linha de produção do item Y. Então, ele vai lá, a manutenção vai lá e troca a lâmpada naquela linha de produção. Ah, aquela máquina parou, vai ter que ir lá colocar um lubrificante. Então, eles vão lá naquela outra linha de produção e colocam um lubrificante. Então, a manutenção,
presta serviço para toda a empresa. Isso é um centro de custo de serviço ou auxiliar. Então, essa alocação é importante por quê? Porque existe uma transferência de custos. Então, a gente começa a identificar quem é de mercado, acaba ouvindo isso, né? Então, você transfere os seus custos para os demais em função da demanda dos outros departamentos, ou centros de custo, né? Então, quais são as etapas? Separar os custos em itens, dividir a empresa em centros de custos, identificar os centros de custos, os custos com os centros de custo, né? Quanto foi gasto para cada um. Depois, distribuir os centros de custos, os custos dos centros de custo de serviço para o custo dos centros de custos produtivos. Depois, no exemplo, fica mais fácil, tá, pessoal? E depois, distribuir os custos dos centros de custos produtivos aos produtos. Então, a gente pensa numa escada, é o step by step, é um degrau de cada vez, é um passo de cada vez. Você identifica quanto que cada departamento gastou. Em toda a estrutura da produção, tá? Quanto cada departamento gastou. Ah, ok, eu descobri quanto cada departamento gastou. Como que eu fiz isso? Já usando rateio. Então, aquele rateio que nós aprendemos na aula passada, eu já estou usando para saber quanto que cada departamento gastou, consumiu de custo. Depois que eu fiz isso, eu vejo o quanto que os centros de custos de serviço ou aqueles auxiliares prestaram serviço para os outros departamentos. Então, quanto que o refeitório prestou de serviço para a linha de produção X? Quanto que o refeitório prestou de serviço para a área de qualidade? Então, essa distribuição que fala é isso. Eu transfiro o custo do centro de custo de serviço para o centro de custo produtivo em função de um critério de rateio, em função de uma base de alocação que eu defino, normalmente com base no serviço prestado, na quantidade de serviço que foi consumido daquele item, né? E depois, dos centros de custo produtivo, eu transfiro aos produtos, que compõem o custo indireto de cada produto. Então, as bases de distribuição. Base de distribuição é igual a rateio, tá, pessoal? Então, não muda, tá? É a mesma lógica. Então, almoxarifado ou compras, eu posso considerar as requisições que cada área solicita, a manutenção, as ordens de manutenção, o refeitório, o número de empregados, vigilância, que a gente comentou em aulas anteriores, vigilância e limpeza, por exemplo, em relação à área que se está usando. Aqui já a parte administrativa, né? A contabilidade, eu posso considerar valor de equipamentos, recursos humanos, número de empregados. Então, eu posso fazer isso para tudo, fazendo a alocação de cada item desse. O custeio por absorção, ou centros de custo, não leva em consideração contabilidade e recursos humanos, mas só trouxe aqui para vocês entenderem que também são bases de rateio. Não leve em consideração esses itens para a composição do valor de estoque. Ele está aqui porque gerencialmente se é usado, tá? Então, como é que funciona? Aqui está o mapa de apropriação para vocês visualizarem. Eu detalhei um pouquinho, né? Esse aqui é com base no livro do Bornia, tá? Do César. Então, tem o item de custo, igual a gente fazia. Eu trouxe o valor para frente, nos outros exercícios era para trás, o Bornia traz para frente. Qual é a base de rateio? Então, essa base de rateio, por exemplo, aluguel. Quanto que vai para os centros de custo de serviço e centros de custo produtivo? E, em função disso, eu identifico o custo dos centros de custo de serviço. Transfiro entre eles para os centros de custo produtivo até chegar aos produtos. Então, aqui eu trouxe uma tela do SAP para vocês verem a questão de centros de custo. É muito mais, novamente, em grandes empresas, é muito mais comum usar
o custeio por absorção por centros de custo do que o que nós vimos até hoje. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, alguns centros de custo, né? Então, eu tenho qualidade, produção, corporativo. Dentro desses centros de custo, então, pode abrir aqui, por exemplo, a diretoria, o que vai ter? Refeitório, telefone, parque de veículo e energia. Então, por exemplo, se ele abrisse aqui qualidade, quais eram os custos que estavam relacionados com qualidade? Quais os custos estavam relacionados com a produção? Então, só iria clicar aqui, desculpa, não era para clicar, tá? Então, eu iria clicar em cima ali da hierarquia, né? Ele iria abrir a aba e dentro dessa abertura da aba traria informações similares, né? Dentro da lógica dessas informações de quais são os custos. Então, se nós pensarmos em grandes empresas, o SAP já vem configurado para isso, tá? Então, dentro de qualidade, produção, ele abre e vai abrindo todas as informações relacionadas a isso. Quando vocês agora forem para a empresa de vocês entender o SAP de vocês, e entender qual é o centro de custo, por que vocês são um centro de custos e assim por diante, vai ficar mais fácil agora a compreensão, né? Então, esse aqui é um exemplo de um artigo, um estudo, né, que mostra o centro de custo, o centro cirúrgico. Então, isso vale para hospitais, vale para qualquer tipo de empresa, né? Então, o centro de custo cirúrgico, o que envolve? O custo direto, mão de obra, né, o estoque, matéria-prima, os insumos diretos, né, e o pessoal. Os custos indiretos estavam aqui relacionados, que foram recebidos de onde? Da lavanderia, da manutenção, de compras e assim por diante. Então, eles fizeram um rateio desses centros de custos, lavanderia, manutenção, compras, e transferiram para os custos indiretos, para chegar ao custo do centro cirúrgico, né? E aí descobrir quanto custa cada cirurgia, em função do tempo de consumo desse centro cirúrgico, né? Isso que é o mais legal. Então, quais são as vantagens, né, do centro de custo? Utiliza todos os gastos da administração em termos, né? Você pode, no custeio por absorção, você usa só o que é custo de produção e não o que entra administração. Ele traz informações do custo por departamento, ele traz informações de custos por centros de custos e ele facilita uma análise de custos, porque ele consegue proporcionar qual área da empresa está gastando mais e de que forma está gastando mais. Então, diferente do anterior, que você não tinha necessidade de uma abertura em centros de custos, agora a sua empresa cresceu. De repente, pode identificar onde está tendo desperdícios ou não, né? Quais são as desvantagens? Ele ainda tem dificuldade em avaliar desperdícios, né? Então, continua a arbitrariedade na definição dos critérios de rateio, como acontecia no custeio por absorção, não mudou o método, né? Então, ele simplifica os custos indiretos, o rateio dos custos indiretos. As mesmas críticas que valem para o custeio por absorção, valem para o centro de custo, não mudou nada, tá? Como as empresas usam nas empresas, né? Então, esse aqui eu já trouxe, acho que para vocês, em relação ao anterior. Então, um estudo que foi feito com as subsidiárias com multinacionais. Então, esse estudo é de 2003, já é um pouco mais antigo. 49 subsidiárias brasileiras com a matriz, com multinacional, né, matriz fora do país. Então, percebe-se que 73,5% usa o custeio por absorção. Por isso que eu falo, pessoal, a expressão que se fala é custeio por absorção, mas eles usam custeio por absorção por centro de custo. Você não vai pegar uma Bosch e achar que eles fazem o custeio por absorção igual nós vimos na aula passada. Isso não existe. Aí vocês vão para uma empresa grande como essa, Bosch, volta a falar, todas essas multinacionais, Renault, Volks e assim por diante, Votorantim, vocês vão para uma empresa como essa e aí não tem o que a gente estudou, porque eles usam custeio por absorção, mas é centro de custo. Por determinação da matriz. Então, o custeio por absorção é usado por determinação da matriz. Então, acho que é principalmente Estados Unidos, que tem Estados Unidos e Alemanha, são as principais origem dessas empresas, tá? Em função de quê? De possibilitar a tomada de decisão e relatórios para a matriz.
Então, a grande maioria é isso. Então, você tem que passar os relatórios financeiros para a matriz e o custeio por absorção é determinado, né? Tem que usar uma padronização mundial e a matriz determina isso. Caso contrário, teria que usar 2, tá? Quais são as bases de rateio dos custos indiretos? Mão de obra, hora-máquina e volume de produção, principalmente mão de obra e hora-máquina. Acontece a simplificação. E as bases de rateio das despesas operacionais, caso eles tomem para tomada de decisão, né? Medidas específicas e tempo dedicado, as principais medidas. E aí a gente vai para o exemplo. Nós vamos... dúvidas na parte teórica do método? Parou a gravação, prof? Ou ainda não? Pode parar. Ok. Se não há dúvida, vamos então para o exemplo agora, né? Então, às vezes, só ficar falando, transfere para o centro de custo de serviço para o centro de custo produtivo para os produtos, fica meio abstrato e difícil a compreensão realmente. Então, vocês vão ver com exercício, agora com exemplo, primeiro com exemplo, que eu vou estar mostrando, né? E depois com exercício. Esse exemplo eu tomei como base um exercício que a gente fazia em anos anteriores nas aulas presenciais. Então, eu coloquei para vocês nos arquivos ali o enunciado do exercício e a parte de resolução. Então, vocês têm como resolver e o enunciado para entender como ele traz essa informação, né? Então, deixa eu compartilhar de novo a próxima tela. Depois que compartilhar, daí pode iniciar a gravação, tá? Tá bom. Estão vendo o exemplo? Sim, prof. Tá. Tô achando que eu que não soube mexer semana passada. Iniciou a gravação? Já, começou. Tá bom, obrigada. Então, o exemplo do custeio por absorção para o centro de custos. Então, aqui, esse exemplo é com base no Eliseu Martins, tá? Então, livro-texto que tem na minha biblioteca, vocês conseguem ter acesso a esse material. Então, esse exemplo refere-se à produção de 2 tipos de leite. Então, a companhia pasteurizadora Genoveva produz leite tipo C e leite tipo B, conhecidos no mercado pelas marcas Genoveva e Super Genoveva, Genoveva Super, né? O ambiente de produção é composto por 4 departamentos: pasteurização, embalagem, manutenção e administração da produção. Eu gosto do Eliseu Martins porque ele é bastante didático, fica fácil do aluno acompanhar a linha de raciocínio, né? Então, o volume de leite processado em determinado período foi o seguinte: 489.786 litros para o leite tipo C e 163.262 litros para o leite tipo B. Pessoal, volume de leite processado é matéria-prima, né? Então, é o que entra no processo. E as quantidades obtidas, ou seja, de produto acabado, foi 448.160 litros para o leite tipo C e 146.935 para o leite tipo B. Aqui está tirando o excesso de gordura, está saindo um pouco de água, está saindo um monte de elementos do leite para ele se configurar no leite tipo C. Então, se nós pensarmos, por exemplo, esse leite de caixinha que a gente toma, aquilo ali tem 3% de gordura. Alguém já teve a experiência de pegar o leite da vaca mesmo? Pegar 1 litro de leite da vaca e ver a quantidade de gordura que sai desse leite da vaca, de verdade, né? Não leite de caixinha, né? Eu brinco com as minhas crianças que é o leite da vaca e não o leite de caixinha. Então, essa diferença é isso, que entra para o que sai. Então, a estrutura de custos. O custo direto,
Para o leite tipo C, 87.800 e o leite tipo B, 50.400. Percebam aqui que o Eliseu Martins, ele não estava nem preocupado com vocês calcularem custo direto. Então, a preocupação é vocês entenderem o processo de departamentalização, o processo de centro de custo. Porque ele nem pediu o que era mão de obra, o que era matéria-prima, quantidade, vezes volume, vezes... Ele não pediu nada disso para vocês calcularem, ele já deu a informação direto. E para os custos indiretos, ele tem o consumo de materiais indiretos na produção, 5.200, aluguel de fábrica, 8.500, depreciação dos equipamentos, 4.720, energia elétrica da fábrica, 7.300, e outros custos de produção, 6.600. Isso aqui é nota fiscal, tá, pessoal? Isso aqui é documento comprobatório, tirando a depreciação, né? Mas o restante é documento comprobatório, por isso que ele traz o valor geral e não especificado por cada centro. E os demais dados, né? Então, nós temos uma pasteurização, que é o processo da pasteurização do leite, né? Embalagem, colocar no saquinho, na caixinha, a manutenção de toda a estrutura e a administração da produção. A área de cada uma delas, o consumo de energia em quilowatt-hora de cada unidade desse e o consumo de mão de obra de cada unidade, de cada departamento. Então, percebam que as informações acabam se repetindo nos exercícios, né? O passado que a gente corrigiu, e esse é a área, consumo, mão de obra, eles se repetem. Por quê? Porque vocês precisam entender a evolução que isso traz no processo de aprendizagem. Porque o anterior era uma lógica. Aqui você ampliou essa lógica, mas não mudou. Então, qual é a informação que ele traz? O aluguel é distribuído aos departamentos de acordo com as suas respectivas áreas. Então, ele trouxe explícito, né? O número de horas de mão de obra é utilizado em cada departamento, é usado como base de rateio para material, depreciação e outros custos indiretos. Os custos da administração da produção são distribuídos aos demais departamentos com base no número de funcionários. Aqui ele já começa a determinar a ordem dessa transferência, tá, pessoal? Conforme observado em períodos anteriores, cabe ao departamento de embalagem 1/5 do total de custo de manutenção. E a distribuição dos custos dos departamentos de produção aos produtos acabados é feita em função do volume de leite processado. E vamos para a resolução. Na teoria, diz que nós temos que separar os itens em custos, dividir a empresa em centros de custos, identificar os custos em cada centro de custo, distribuir dos centros de custo de serviço para os produtivos e distribuir dos centros de custos produtivos aos produtos. Na minha linguagem, né, no meu falar, vocês já conseguem visualizar esses caminhos, né? Então, a primeira coisa, separar os custos que são apresentados. Ele já traz o que é custo direto e o que é custo indireto. Então, aqui nós já temos a separação, não tem muito o que se preocupar. Segunda etapa, identificar os centros de custo. Ele já trouxe explícito quais eram os centros de custo. Pasteurização, embalagem, manutenção e administração da produção. Então, aqui é a importância de nós fazermos a separação do que é centro de custo produtivo para o centro de custo de serviço, para poder saber qual é a hierarquia de transferência, né? Então, pasteurização e embalagem são centros de custos produtivos, ou seja, eles têm contato com o produto. Manutenção e administração da produção são centros de custos de serviço, ou seja, eles prestam serviço a toda a fábrica, incluindo para pasteurização e embalagem, né? Então, aqui eu só trouxe essa etapa para vocês saberem essa hierarquia na transferência. Então, na sequência, identificar os custos de cada centro de custo. Nós temos a informação, por exemplo, que o consumo de materiais é 5.200. Quanto vai para a administração de produção, quanto vai para a manutenção, quanto vai para a pasteurização e quanto vai para a embalagem.
é rateio de novo, pessoal. Se vocês entenderam o rateio da aula passada, aqui só vai aumentando o volume que é trabalhado, tá? Qual o critério de rateio? Então, consumo de materiais, depreciação dos equipamentos e outros custos é horas de mão de obra, que o exercício trouxe também, né? Então, as horas de mão de obra ele trouxe 24 mil horas para pasteurização, 12 mil horas para embalagem, 2 mil horas para manutenção e 2 mil horas para administração de produção. No exercício passado, nós tínhamos quanto custava cada hora, por isso que a gente pegava o volume total. Aqui ele não trouxe a informação, então a gente usou só o volume de horas totais que ele utilizou, tá? Então foi 60% para pasteurização, 5.200, 60% foi para pasteurização. Então, todos os itens de custo que usavam a hora de mão de obra receberam esse percentual. Então, 60% para pasteurização, 30% de todos os custos relacionados à embalagem, 5% para manutenção, 5% para administração da produção. Então, eu já organizei, ó, centros de custo de serviço para centros de custo produtivo. Fica mais fácil para vocês depois organizarem as informações, tá? O aluguel da fábrica, com base na área, então, 8.500, que foi o gasto com aluguel. 44% vai para pasteurização, 38,20% para embalagem, 6,80% para manutenção e 11% para administração da produção. Então, aplica os percentuais e vai chegar aos valores, tá? Caso tenham alguma dúvida durante a semana na resolução, é só nos perguntarem. Consumo de energia elétrica em quilowatt-hora. Então, ele também traz evidenciado o consumo de quilowatt-hora total de cada departamento. E isso nos dá um rateio de 50% para pasteurização. Então, dos 7.300, 50%, que equivale a 3.650, vai para pasteurização. 42% para embalagem. Claro, são centros de custo produtivo. Ele tem a maior concentração de equipamentos, a maior, consome mais energia realmente, né? Manutenção, 5%, e administração da produção, 3%. Para deixar umas luzes acesas e um computador ligado, né? Depois, então, nós identificamos o custo de cada centro de custo. Então, percebam que nós tínhamos o custo total, o valor total, né, do volume. Então, por exemplo, consumo de materiais, 5.200. Então, essa etapa 3 é identificar quanto é para cada centro de custo. A administração da produção tem um custo de 1.980. Manutenção, 1.769. Pasteurização, 17.300. Embalagem, 11.269. Então, a etapa 3 é identificar o custo para o departamento. O que anteriormente nós não fazíamos, porque ia direto para produto. Nós identificávamos, por exemplo, o consumo de materiais por produto exclusivamente, não por departamento. Agora, primeiro a gente quer saber, desse consumo de material, quanto foi para cada departamento, para depois chegar aos produtos. É essa informação que nós precisamos saber agora. Então, na sequência, a etapa 4 é transferir os custos dos centros de custo de serviço para os centros de custos produtivos. Então, ele traz o número de funcionários. Ele diz que o rateio da administração da produção é em função do número de funcionários. Significa o seguinte, pessoal. Se eu quero transferir esse 1.980.000 do custo da administração da produção para os outros departamentos, eu não utilizo a quantidade de funcionários da administração da produção. Então, eu excluo essa informação. Por isso eu coloquei um risquinho e um X, mas eu usei isso para outras coisas, né? E identifico quanto vai para manutenção, pasteurização e embalagem. Então, antes eu tinha um total de 35 funcionários. Mas, como eu quero saber quanto que a administração da produção prestou de serviço aos demais, inclui a mão de obra da administração da produção também, né? Então, eu tenho um total do meu rateio de 30. E 30 funcionários, né? Então, equivale
manutenção consumiu 20% do serviço da administração da produção. A pasteurização e a embalagem consumiram 40% do serviço da administração da produção. Então, do rateio do Departamento de Administração de Produção, dos 1980, 20% foi para manutenção, 40% para pasteurização e 40% para embalagem. Significa o seguinte, pessoal, agora eu tenho um novo custo no meu departamento. Quanto que eu efetivamente consumi e quanto eu absorvi daqueles departamentos que prestaram serviço para mim. Então, por exemplo, a manutenção consumiu R$ 1.769, mas ele recebeu os serviços da administração da produção de 396. Então, o custo do departamento de manutenção foi 2.165. Mesma coisa para pasteurização e embalagem. O total, percebam aqui, ele não muda. O total continua sendo 32.200. Já vou retomar aqui. Descobri que funciona isso daqui. Então, para quem não entendeu direito, significa o seguinte: a empresa existe para que tudo funcione. Então, um departamento vai prestando serviços para outros departamentos. Só me aparece aqui na mensagem que alguém não entendeu, tá, pessoal? Se ficar qualquer dúvida que vocês tenham, me confirmem, tá? Então, assim, um departamento existe para... Todos eles existem para fabricar os produtos. Só que a gente separa naqueles que estão mais próximos do produto e mais longe do produto. Mas a administração da produção existe para que tudo funcione perfeito, né? Então, tudo tem que organizar, tudo tem que funcionar perfeito. Aí, o que acontece? A administração da produção consumiu, né, absorveu de custos 1.980. Desse 1.980, ou de 1.980, ela existiu para garantir que a manutenção fizesse o seu trabalho direito, para que a pasteurização fizesse o seu trabalho direito e para que a embalagem fizesse o seu trabalho direito. Ou seja, ela existiu para servir aos outros departamentos. Por isso que ela é denominada de centros de custos de serviço. Ela existiu apenas para garantir que o restante funcionasse. Manutenção, pasteurização, embalagem. Como a gente tem que transferir esses custos indiretos aos produtos, tudo que nós temos aqui vai chegar nos produtos, tá, pessoal? Não importa a ordem, tudo vai chegar nos produtos. Então, como nós precisamos saber o quanto vai para cada centro de custo, né? Então, na administração da produção, o quanto ela prestou de serviço para manutenção, quanto do esforço da administração da produção foi necessário para que a manutenção funcionasse perfeitamente. Segundo os dados que nós temos aqui, apenas 20% de todo o esforço da administração da produção foi para manutenção. Então, se todo o esforço foi de 20%, nada mais justo do que alocar um custo de 20% para manutenção. Então, é isso que vai estar mostrando essa informação. Quanto que vai do centro de custo de serviço para os demais em função do que ela prestou de serviço para eles. É isso que está mostrando. Nós excluímos aqui o número de funcionários da administração da produção, que tem o xizinho vermelho, porque nós queremos transferir esse custo da administração da produção para os demais. Se eu não excluir, eu sempre vou ficar com um saldo nessa conta. Então, eu não vou fazer a transferência total. Eu sempre vou ter um saldo específico. É claro que quando se trabalha alguns métodos mais avançados, a gente mantém, tá? Então, como eu falei para vocês, tudo é início.
é a primeira etapa de vocês com esse contato. A gente também aprende o processo mais simples, né? Então, vai aumentando o grau, vocês conseguem trabalhar com métodos mais avançados. Nesse método de alocação, eu transfiro todos os custos. Por isso que eu não levo em consideração a administração da produção, os funcionários da administração da produção. Caso contrário, eu vou ter um percentual aqui embaixo. E eu não vou conseguir zerar esse departamento de forma a transferir todo o custo aos demais. É isso que está mostrando essa tela, tá? Caso tenham alguma dúvida ainda, podem continuar mandando pelo chat, tá? Na sequência, mantenho a mesma etapa, transferir os centros de custo de serviço para o produtivo. Eu tenho mais um centro de custo de serviço, que é a manutenção. Então, ela tinha 1.769, absorveu dos centros de custo de administração da produção 396, então ela ficou com um custo de 265. É esse valor agora que eu vou transferir para os centros de custos produtivos. Qual é a informação que o enunciado me trouxe? 1/5 da manutenção vai para a embalagem. Automaticamente eu deduzo que 4/5 vai para a pasteurização. Então, 80% do custo de manutenção serve para pasteurização. Pessoal, entender o seguinte, a manutenção gastou 80% do tempo dela para que a pasteurização ficasse trabalhando de forma perfeita, para que os equipamentos de pasteurização não dessem problema. É isso que está dizendo essa informação. E a embalagem consumiu apenas 20% do esforço da manutenção, do trabalho da manutenção. Então, 20% da manutenção vai para a embalagem. Essa informação vai em função da demanda, né? Então, a pasteurização exigiu mais da manutenção, consumiu mais serviço da manutenção, 80%. Então, 80% dos gastos do custo de manutenção vai para a pasteurização e 20% para a embalagem. A lógica é a mesma, ele existe para prestar serviços. Pensa lá na universidade, pessoal. Pensa na universidade. Pensa o setor de limpeza. O setor de limpeza existe para que tudo fique em perfeito estado. Se nós pensarmos, por exemplo, um critério de rateio para o setor de limpeza, pode ser quantidade de alunos. Então, contábeis absorveu um pouco da limpeza em função do número de alunos. Economia tem muito mais alunos, né? Porque eles têm turmas de manhã e de noite. Eu acho que tem 2 de manhã e 2 de noite, são 4 turmas de economia. Então, eles consumiram muito mais serviço do setor de limpeza. É justo que esse contrato de manutenção vá para a economia um valor muito maior do que vá para contábeis. É isso que está mostrando aqui, que a manutenção foi para a pasteurização um valor muito maior, porque exigiu muito mais serviço de manutenção. Volto a ressaltar, o total não muda, né? O total não muda, ele sempre permanece o mesmo valor, porque é só transferência entre departamentos. Ao final, né, então eu tenho um novo total a cada departamento. Então, o meu departamento, os meus centros de custos de serviço, eles já estão zerados. A administração da produção e manutenção estão zerados. Ou seja, eu transferi todo o custo dos centros de custo de serviço para os centros de custos produtivos, que me deu um novo valor. Então, o original era, por exemplo, pasteurização, 17.300. Ele absorveu da administração da produção, 792, e ele absorveu da manutenção, 1.732. Ou seja,
ele consumiu esforços da manutenção e consumiu esforços da administração da produção. Depois, a próxima etapa é transferir o custo dos centros de custos produtivos aos produtos. Então, qual é a informação que nós temos? Que o rateio é feito com base no volume de leite processado. Então, nós temos 163.262 litros para o tipo B e 489.786 para o tipo C. Matéria-prima, né? Então, o rateio foi feito em função da matéria-prima. Significa que o volume de leite processado, 75% é para tipo C. Então, aquele leite de caixinha que vocês compram no supermercado, equivale a 75% da produção da empresa. Então, por exemplo, a pasteurização aqui, dos R$ 19.826, que é o dele, mais o que ele incorporou da administração da produção e mais o que ele incorporou da manutenção, 25%, ou o equivalente, né, 4.956,50, foi para o leite tipo B e 75% para o leite tipo C. A mesma lógica vai para a embalagem. Então, 12.494 era o custo da embalagem, mais o que ela incorporou da administração da produção, mais o que ela incorporou da manutenção. Do departamento de embalagem, ele transfere diretamente aos produtos. Até a aula de hoje, nós usávamos os rateios somente para essa etapa final. Somente para essa etapa final. Então, era identificar os custos indiretos de fabricação para cada produto. É isso que nós fizemos até a aula de hoje. Agora, a gente fez a mesma coisa, só que por departamentos. Então, o nosso mapa de apropriação mostra que o custo indireto de pasteurização foi para o leite tipo B, 4.956 e 14.000 para o leite tipo C, em função do volume processado. Da embalagem, a mesma lógica. Isso nos dá um custo indireto de produto de 8.080 para o tipo B e 24.240 para o leite tipo C. Totalizando os 32.320 que nós tínhamos desde a primeira tela, desde o primeiro slide, tá? Então, todo esse processo é para detalhar o nível de informação que eu preciso para saber como foi alocado esses 32.320 para cada produto. É um detalhamento de informações. É só isso, tá? Então, tudo isso é para detalhar. E aí, segue a mesma lógica que nós tínhamos. Custo direto mais custos indiretos gera o custo total de produção. 50.400 com 8.080, 58.480 para o leite tipo B e 112.040 para o leite tipo C. Daqui para frente, foi até a aula passada. O que mudou o nosso foi o anterior. Então, eu tenho um custo unitário do leite tipo B de 39 centavos, 39,80, né, 4 casas, e do leite tipo C de 25 centavos. Isso em função de ter produzido 146.000 litros para o tipo B e 448.000 litros para o tipo C. Então, o que acontece? A última etapa é identificar o custo unitário de cada produto. Ou seja, aumentou o nível de detalhamento das informações de custo. Só isso. Se vocês me perguntarem qual empresa usa o quê? As multinacionais só usam esse modelo que a gente estudou. Eles nem lembram que existe o anterior. Aquele anterior é para empresas pequenas. Microempresa, empresa de pequeno porte, assim por diante. Quem está no Simples Nacional dá para usar aquele anterior da aula passada. Empresas que já saíram um pouco do Simples Nacional ou que estão nas últimas faixas do Simples Nacional, é daqui para frente, tá, pessoal? Então, ele não tem mais, nós não temos mais a informação, né? Nós não temos mais o detalhamento de informações, a simplificação de informações que tinha o anterior. Essa é a lógica, tá? Dúvidas, pessoal?
Lucas, eu expliquei, resolveu, melhorou? Para a gravação, professora? Ok. Não, vamos ver se tem alguma dúvida ainda. Ah, tá bom. Ok. Na verdade, eu não tenho, não é uma dúvida, professor, é uma dúvida mais conceitual, assim. O critério de você ir alocando os centros de custos, isso faz parte, vamos dizer, da estrutura da distribuição dos custos. Sim. Mas cada vez mais que eu posso colocar uma ponderação a mais, por exemplo, no rateio, eu vou chegando mais próximo do exato. Então, eu vejo que não existe um rateio certo ou errado, existem os melhores e os piores, vamos dizer assim. Exatamente. Porque, por exemplo, se eu faço um rateio por quantidade de operador, é um rateio. Agora, se eu ponderar com a quantidade de hora extra que esses operadores de um setor executam mais hora extra, então eu posso distribuir esse custo da administração maior para aquele setor que faz mais hora extra, vamos dizer assim. Então, você vai ponderando e chegando mais perto do real, né? Eu acho que é isso, né? É isso mesmo. E esse mais perto do real vai exigindo mais complexidade do seu sistema. Então, quanto mais apurado você quiser essa informação, quanto mais próximo do real você quiser a informação, mais complexo se torna o sistema para rodar tudo isso. É assim, por isso que o SAP roda exatamente essa informação que você está solicitando, porque hoje em dia o SAP é o sistema mais avançado que tem na área de gestão empresarial. Mas não é o único, né? Então tem outros sistemas, e aí nós vamos para o próprio ERP, MRP e assim por diante, que você tem os outros sistemas que também conseguem, só que ele acaba não sendo tão apurado, ele dá uma simplificada. Quanto mais você simplifica o rateio, menos profunda é a informação, menos concreta a informação, só que às vezes é melhor o pouco do que nada. Então, se a pessoa não tem nada, simplifica a quantidade de rateio para o sistema poder rodar. E até um Excel você consegue rodar. A empresa vai crescendo, vai tendo condições de investir em sistemas mais pesados, ela vai aumentando esses critérios de rateio. Isso que é o legal. Que é exatamente aquilo que você falou. Eu posso fazer uma alocação de um custo específico, um valor específico para os funcionários normais, e aqueles departamentos que me exigem mão de obra, o adicional de hora extra, eu faço complementação de custos. Então, eu consigo identificar isso, né? Então, é tudo sistema, né? É tudo sistema, a lógica é essa mesmo. Mas você conseguiu visualizar claramente isso é muito bom. Até porque você usa isso no seu trabalho, né? Você consegue visualizar porque você consegue ver isso muito mais próximo da sua realidade de trabalho. E aí você começa a entender o que é custo, né? Porque você consegue ver no seu dia a dia essa informação de custos, o que é muito legal, né? Que nem um exemplo que tem na prática, por exemplo, protetor auricular. Tem um custo baixo e ele está disponível, você pode pegar. Então, ninguém conta quantos que eu peguei ou o outro pegou. Isso é um rateio geral. É um rateio Normalmente geral. por número de funcionários. Agora, um EPI que tem um custo maior, ele é personalizado. A pessoa pega, você pertence a esse centro de custo. Então, esse determinado EPI vai ser descontado do seu centro de custo. Esse é contado unitariamente. Então, chega na exatidão. Exatamente. Né? Não é um rateio, é uma contagem, né? E essa contagem, o rateio é a identificação do custo unitário, mas essa contagem vai chegar até o produto. Esse rateio vai chegar até o produto, né? Então, essa contagem, quantos EPIs caros esse departamento consumiu? Quanto que esse departamento contribuiu para a produção? Então, ele chega até o produto em função disso. E aí começa a informação. Bom, esse departamento está consumindo muito EPI caro. Por quê? Né? O porquê do custo é muito legal, porque você daí descobre a gestão, né? A gestão serve, agora vocês começam a entender o que é contabilidade. A contabilidade é a gente chegar nesses números. Ótimo. Até há menos de um mês atrás, vocês não sabiam nem chegar a esse número. Agora, vocês sabem chegar no número.
Para o próximo, vocês vão para a gestão disso. Explicar os porquês. O que eu faço com esse valor tão alto? Por que esse valor está tão alto? O que eu tenho que decidir com esse valor alto ou esse valor baixo? Então, a gestão de custo é os porquês desses números que foram apurados. A contabilidade é a apuração. Claro que para chegar à gestão vocês têm que saber apurar, caso contrário vocês não conseguem evoluir. Esse é o ponto central, né? Dúvidas mais, pessoal? Se não, Andréia, pode parar a gravação. Tá bom. Obrigada. E aí vai estar disponível novamente para vocês a lista de exercícios para a próxima semana. Então, entendendo, vocês conseguem, é muito importante, eu acho assim, por que eu gosto de dar aula para adultos, né? Porque vocês têm a capacidade de visualização do processo cognitivo. Então, entender cada etapa da aula e como isso contribui para o aprendizado da disciplina. Então, nós iniciamos com a classificação. O que eu falei para vocês é importantíssimo, mas agora eu nem pergunto mais se vocês sabem classificar ou não. Eu já entendo que vocês pressupõem que vocês sabem classificação do custo direto e indireto, vocês já sabem tudo isso. Como se define o custo de um produto, que é o custo direto mais o indireto. Como se define isso com múltiplos produtos, que é o custeio por absorção mais simples. Como se define com múltiplos produtos e múltiplos departamentos, que é a aula de hoje. Então, percebam a evolução que vocês vão tendo em tão pouco tempo. É muito importante isso, e por isso a necessidade de vocês fazerem as atividades, de vocês acompanharem todas as aulas e não deixar acumular, porque se você pulou uma das aulas, elas estão indo degrau a degrau, né? Elas estão indo degrau a degrau. Se vocês tiverem dúvida em qualquer uma das aulas anteriores, pode mandar mensagem para mim e para a Andréia, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Não é porque a gente está agora em centro de custo que vocês estão com dúvida lá na primeira etapa que não pode mais perguntar. Qualquer dúvida, desde o primeiro momento até agora, podem retomar, vai fazer os exercícios anteriores porque está com dúvida, retoma e nos questione desde a primeira aula, tá? Não tem problema nenhum. Porque a próxima aula é a escrituração contábil disso tudo. E aí agora a gente vai para a contabilidade. Para quem gosta de débito e crédito, que não pode ter diferenças de centavos, vocês vão ter que fazer os rateios dos custos indiretos sem ter diferença de centavos. Isso vai ser o débito e crédito da próxima aula, fechando demonstração de resultado e balanço patrimonial. Então, a contabilização, até o momento, vocês aprenderam a calcular, a apurar. Na contabilidade, tudo isso precisa passar por lançamento, pela escrituração. E aí, a próxima aula, a gente vai trabalhar com isso, tá, pessoal? Por isso, a importância. Se tem dúvida na apuração, tira antes da próxima aula, porque a gente vai estar continuando a evolução nesse processo de aprendizagem, tá? Então, é muito importante isso. Algumas disciplinas, vocês conseguem pular as aulas e não comprometer o aprendizado final. Não tanto